O casamento sonhado por Deus para ser uma bênção tornou-se uma das maiores dores da humanidade. Metade deles termina em divórcio. E o mais alarmante, dentro das igrejas, esse número não é muito menor do que fora delas. Isso nos leva a uma pergunta que não pode ser ignorada. Se ansiamos tanto por amor, cuidado e compreensão, se nós fomos criados para viver em relacionamentos, se Deus realmente nos criou para sermos seres relacionais, por que tem sido tão difícil manter o casamento? Por que tantas promessas feitas diante de Deus e de testemunhos acabam se perdendo em meio às feridas e às desilusões? A resposta não está em culpar apenas o outro e desistir, mas em aprender com os erros e voltar ao plano original do Criador. Porque antes de qualquer contrato humano ou qualquer convenção social, nós precisamos lembrar desta verdade: Deus criou o casamento. Antes de existirem culturas, leis humanas ou tradições, o casamento já era uma instituição estabelecida por Deus. Lá no Éden, o Senhor declarou: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Isso significa que o casamento não nasceu da vontade humana, mas do coração do Criador. Ele mesmo idealizou que marido e esposa fossem unidos em uma aliança indissolúvel de amor, respeito e companheirismo. No Éden, Adão e Eva não se conformaram em apenas governar um paraíso feito pelas mãos do Senhor. Eles queriam mais e assim desobedeceram. Uma das consequências dessa decisão é que não vivemos mais em doce harmonia uns com os outros. Tendo sucumbido à nossa natureza egoísta e pecaminosa, agimos de modo a causar destruição na sociedade e no casamento. Quando nós revemos as circunstâncias da vida no jardim, observamos que depois de o homem e a mulher escolherem desobedecer a Deus, eles fizeram uma série de coisas que nós ainda fazemos. Observe o comportamento de Adão e Eva no jardim. Primeiro, eles flertaram com a tentação de se tornarem iguais a Deus. Depois, eles desobedeceram a Deus. Logo em seguida, eles se sentiram envergonhados. Eles culparam mais alguém, um outro alguém, por seus problemas. E por fim, eles tiveram problemas imediatos em suas relações familiares. Esse comportamento começou bem no início da humanidade e continua até hoje. E eles são os principais culpados nos problemas conjugais. Se muitos casamentos falham hoje, é porque se afastaram do plano original. Ao invés de buscarem em Deus, a fonte do amor e da unidade, muitos confiam em sentimentos passageiros ou em suas próprias forças. Mas quando voltamos ao princípio, aprendemos que o casamento só encontra sua plenitude quando Cristo é o centro da vida conjugal. Ao acompanhar esta série de estudos sobre erros críticos que todo casal comete, você poderá identificar as armadilhas que cercam, que encorajam, que motivam estes erros críticos. E então também poderemos descobrir, com a ajuda de Deus, como resolver estes problemas. Mas o que é crítico? O que é tão crítico e o que causa um erro crítico? Quando brigas sem importância acabam sempre em uma terceira guerra mundial, alguma coisa está errada. Quando a tensão no lar se torna um modo de vida, então o problema é grave. Erros acontecem e os cônjuges precisam de tolerância um com o outro em suas eventuais fraquezas. Mas quando os erros se tornam habituais e ocorrem em uma das áreas críticas que vamos descrever nesta série de estudos para casais, o casal então precisa de ajuda. Um casamento não vai durar muito tempo ou não vai atingir a sua plenitude se houver um ou mais destes erros graves no relacionamento.
Casados há 18 anos, com 2 filhos adolescentes, Paulo e Lani permitiram que a perturbação e a raiva corroessem um pouco da afeição que sentiam um pelo outro. Agora essas coisas ameaçavam o seu casamento. Paulo era um homem alto, cordial e trabalhava como bombeiro. Ele gostava muito do seu trabalho, porém gostava mais quando não estava em serviço e podia dedicar-se à sua paixão, pescar. Lani era uma mulher magra e atlética que trabalhava como enfermeira no hospital do bairro. Ela gostava de praticar triatlon e acompanhava diligentemente as atividades extracurriculares das filhas. Nós continuamos brigando pelas mesmas questões, disse Lani. Cada vez que eu acho que as coisas estão melhorando, voltamos a uma situação crescente de discussão e disputa. Temos 2 ou 3 questões que parecem nos fazer tropeçar, disse ela. Insistimos em brigar por causa de dinheiro e sobre como disciplinar as crianças. Quanto ao mais, nós vivemos em grande harmonia. Lani então disse: não queremos deixar que as coisas cheguem ao ponto de nos separarmos por causa das discussões. Nós 2 acreditamos que vale a pena salvar nosso casamento. Muito embora Lani e Paulo estivessem decididos, mudar não era fácil. Uma mudança real nunca é fácil. A situação era bem mais difícil para Paulo. Ele não estava mais acostumado a sentar-se e conversar sobre os problemas. Trabalhava com homens que consideravam tolice ouvir conselhos e discutir problemas pessoais. Como seus amigos, Paulo tinha o hábito de fazer comentários sarcásticos quando se sentia frustrado. Essa era a sua maneira de diminuir a ansiedade. O sarcasmo de Paulo era muito prejudicial. E sem dúvida ele persistia em convencer Lani de que estava seriamente interessado em resolver seus problemas. À medida que Paulo foi parando gradativamente com aquelas brincadeiras incessantes e impróprias, ele aprendeu a se expressar sem sarcasmo. Como era de se esperar, o respeito de Lani por ele aumentou. Lani tinha seu próprio trabalho a fazer. Precisava evitar supervalorizar seus problemas ou torcer as palavras de Paulo. Da mesma forma que Paulo, ela também tinha que mudar seu tom de voz se eles quisessem progredir em seu relacionamento. Ela aprendeu a não recorrer ao bate-boca quando as coisas não estivessem do seu jeito. Em vez disso, ela falava calmamente e se focalizava no ponto em questão. Isso ajudou a Paulo, porque ele podia sintonizar-se com o que ela estava dizendo, em vez de ignorar suas palavras ásperas. Gradativamente, Paulo se tornou mais sério, enquanto que Lani moderou seu jeito agressivo. Essas conciliações tiveram um impacto enorme sobre seu casamento, porque ambos, marido e mulher, se tornaram mais eficientes na resolução dos problemas. Felizmente, podemos aprender valiosas lições com nossos erros. Embora o processo possa ser doloroso, encontraremos coisas que nos ajudem a ser pessoas e cônjuges melhores se formos sinceros na busca. Se estamos dispostos a encarar a nós mesmos e a nossos problemas, descobriremos coisas que preferíamos não ver. Mas simplesmente identificá-los pode ser de grande ajuda. Vamos analisar algumas das coisas sobre as quais falaremos neste estudo para casais. Primeiro, os erros são humilhantes. Os erros relacionais geram confusão. Eles dão destaque ao seu papel de causador de problemas para outra pessoa. A menos que você seja duro e insensível, você conseguirá observar que alguém magoa e é você quem causa a mágoa. E numa reflexão honesta, você terá a oportunidade de ver a si próprio mais cuidadosamente e com humildade. Segundo, os erros criam oportunidade para um crescimento emocional. Charles Manns, autor do livro The Power of Failure, ou seja, A Força do Fracasso, diz o seguinte:
Precisamos admitir que falhamos. Até que admitamos, podemos nos ver afundando mais e mais em direção à escuridão, presos ao passado, em vez de despontar para um futuro brilhante. Terceiro, os erros nos ensinam o que é importante. Não é de grande ajuda quando apenas admitimos nossos erros ou mesmo tentamos remediá-los. Devemos examinar profundamente nossos atos por causa dos problemas que os originaram. Dizer que você sente muito, por mais digna que seja essa atitude, é menos do que você pode fazer. Quando você reexamina os erros com olhar crítico, você pode aprender sobre os seus motivos e os valores que estão escondidos por trás destes erros. Quarto, os erros podem ser um meio através do qual Deus se comunica conosco. Ele os usa para chamar a nossa atenção. Quando as coisas estão fluindo calmamente em nossas vidas, a nossa tendência é nos tornarmos hipócritas e ignorar a Deus. Ele permite que os problemas em nossas vidas venham para que a nossa confiança nele aumente. O Senhor Deus sempre utiliza causa e efeito. Ele nos permite experimentar as consequências naturais do modo como temos vivido a nossa vida. Muitos erros são instrutivos, mas alguns são muito graves. E se forem habituais, eles podem corroer a afeição e destruir a integridade do seu relacionamento. Eu encontrei 9 erros que são particularmente devastadores para um casamento e nós vamos analisar cada um deles. Primeiro, pare de apertar o detonador. Neste erro, nós vamos aprender sobre a importância de resolver um conflito antes que ele dê uma virada radical, arriscada e causando um prejuízo irreparável. Segundo erro, pare de fingir que não percebe. Aqui nós vamos explorar o perigo de fingirmos que não percebemos os problemas, esperando que eles desapareçam se nós os ignorarmos. Isso não funciona e nós vamos aprender como abordar essa questão. Terceiro erro, pare de falar grego. Aprenderemos como pôr fim à comunicação ambígua e vaga e a importância de nos concentrarmos e encontrarmos soluções para os problemas. Quarto erro, pare de fazer o papel de Deus. Aqui condenamos uma coisa considerada acima da crítica, que é o desejo entre todos nós de fazer o papel de Deus, falando aos nossos cônjuges o que eles estão fazendo de errado, por que está errado e o que eles deveriam fazer de maneira diferente. Este parece ser um passatempo favorito para muitos casais, mas isso é muito destrutivo e há várias maneiras de evitar isso. Quinto erro, pare de remoer o mesmo assunto. Ou seja, pare de chutar um cavalo morto. Muitos casais não sabem quando dar uma trégua em uma questão polêmica. Lembranças de erros passados que eles tiveram que suportar estão profundamente arraigados e eles sentem necessidade de lembrá-los a seu cônjuge sempre que surge uma oportunidade. Sexto erro, pare de viver nas trincheiras. Aqui analisaremos os danos que ocorrem quando muita crítica ou talvez a falta de uma atitude positiva anuviam o nosso próprio julgamento. Nós também discutiremos a mudança que uma observação positiva ou um elogio podem trazer. Sétimo erro, pare de viver com cercas de papel. Aqui nós vamos nos dedicar à importância dos limites saudáveis. Discutiremos sobre o que são os limites, por que eles são importantes e como você pode reforçá-los para o benefício do seu casamento. Oitavo erro, pare de usar essa língua indomada e incontrolável. Vamos explorar a importância de reduzir a crítica em seu casamento. Exploraremos como o descuido, principalmente o descuido verbal, pode destruir um relacionamento matrimonial. Nono erro, pare de se manter distante. Aqui veremos o que é a verdadeira intimidade aos olhos do Senhor e quais são as barreiras mais comuns para que haja a verdadeira união entre o casal e como você pode afastar as barreiras e reavivar o verdadeiro amor em seu casamento.
Quando nos aproximamos dessas questões vitais, devemos sempre fazer um esforço para relacioná-las com o centro da questão, ou seja, uma mudança superficial só trará frustração. Jesus apresenta alguma coisa para meditação em relação aos conflitos e aos nossos corações. Considere esta história sobre a sua vida. Lucas 12, dos versos 13 ao 15, diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, fala ao meu irmão que ele divida comigo a herança. E ele lhe disse: Homem, quem me fez por juiz ou um divisor entre vós? E ele disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. À primeira vista, você poderia pensar que o Senhor estaria disposto a ajudar um homem que estava pedindo ajuda. Porque ele repreenderia esse homem e o mandaria seguir seu caminho? Talvez a resposta esteja na última parte da passagem. Ouça a minha paráfrase para essas palavras. Não é simplesmente uma questão de fazer uma distribuição justa de suas riquezas. É uma questão do coração. Em vez de ficar preocupado com a igualdade, tente aprender sobre o seu coração e tomar uma decisão acertada com base nos princípios do coração. Em Tiago 4, de 1 a 3, é destacado o papel principal do coração nos conflitos. Os versos dizem o seguinte: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vêm disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Em vez de se concentrar veementemente em tudo que seu cônjuge tem feito de errado ou naquilo que você imagina que ele deveria fazer para consertar as coisas, considere o que vai em seu coração. Antes de apontar o dedo para o seu cônjuge, certifique-se de que você já fez um autoexame. Verifique se o ressentimento não está atuando em seus motivos. Especificamente, esteja atento a sinais como estes aqui: uma necessidade de reivindicar os seus direitos, uma necessidade de ser exigente, um sentimento corrosivo de ressentimento, um desejo de desforra, de vingança, uma atitude presunçosa de julgamento. Precisamos lutar em oração contra isso todos os dias. Provavelmente você esteja aqui comigo porque tem cometido alguns erros em seu casamento e quer libertar-se das questões que lhe tiram a paz. Com a ajuda de Deus e um coração disposto, você pode sair dessas questões conflituosas para um relacionamento mais feliz. Mas a pergunta é: o que você terá de fazer para mudar? Primeiro, mudar requer uma decisão clara e de compromisso. Talvez isso pareça óbvio, mas nem todos estão dispostos a fazer o que é necessário para efetuar uma mudança verdadeira. De fato, muitas pessoas que afirmam querer mudar têm os dois pés como que plantados firmemente no cimento. Eles não farão os ajustes necessários, independentemente do que dizem. A mudança vem de uma decisão de dedicar-se à transformação, a submeter-se aos apelos do Espírito Santo. É essa decisão que trará mudanças reais. Segundo, mudar requer uma disposição para fazer isso. Uma vez que você decidiu mudar, precisa consultar seu coração para ver se realmente você está disposto a isso. Terá de examinar várias áreas de sua vida e de seu casamento e confirmar se está pronto para alterar seu comportamento. Isso é uma entrega à poderosa obra de Deus. Se o seu casamento não está indo bem, você precisa se dispor a fazer alguma coisa a esse respeito. Terceiro, mudar exige honestidade. Você não pode mudar aquilo que não enfrentou. Se você não considera
uma determinada coisa como problema, não terá possibilidade de resolvê-la. Portanto, antes que cada mudança possa ocorrer, seja completamente honesto consigo mesmo, admitindo que existe um problema e que você é, pelo menos, parcialmente responsável por ele. Esteja disposto a admitir que sua vida e seu casamento não estão funcionando como poderiam. Humildade? Sim. Libertação? Com certeza. Quarto, mudar exige coragem. Agora você admitiu que sua vida e seu casamento não são o que poderiam ser e que seus erros graves estão arruinando a tentativa de intimidade entre o casal. Você precisa ter coragem para mudar. Mas mudar não é para os fracos, requer determinação e coragem. Quinto, mudar exige um julgamento justo. Para ocorrer a transformação, você precisa examinar sua vida com julgamento justo. Muitos dizem que estão dispostos a mudar, mas não avaliam realmente o preço. Mudança superficial é de pouco valor. Para resultados concretos, você precisa identificar o que não está se encaixando e se dispor a ajustar. Sexto, mudar exige perseverança. A verdadeira mudança não acontece de uma hora para outra. Ela vai acontecendo aos poucos. Isso ocorre observando o seu exemplo de erros graves muito repetidos e acionando o seu plano para mudar. Isso é parte da avaliação do custo. Se você está disposto a mudar, está decidido a seguir no trajeto enquanto ele durar. Sétimo, mudar exige a ajuda de Deus. Nós devemos compreender que não podemos mudar por nossa própria capacidade. Nossa ideia falha, nossa ideia defeituosa, a mesma ideia que criou o problema é inadequada para remediá-lo de fato. Nós precisamos da ajuda de Deus. Lembre-se de que todos cometem erros, especialmente nós, os casados. Nós podemos viver bem com amigos que vemos de vez em quando. Gostamos de nossos amigos e queremos que eles gostem de nós. Consequentemente, fazemos qualquer esforço para mostrar o melhor de nós a eles. O mesmo parece acontecer com relação aos nossos relacionamentos na igreja, onde mostramos uma aparência de que somos piedosos. Nós procuramos agir como se depois de ouvir os sermões praticássemos a vida cristã digna e honrosa. A maioria de nós sabe como parecermos bons sentados reverentemente nos bancos da igreja, com uma auréola que parece imperceptível. Agora, lamentavelmente, sempre confundimos hipocrisia com virtuosismo. Mas no recôndito do lar é que nos revelamos. Uma constante análise detalhada do relacionamento tem suas consequências. Nós deixamos escapar nosso gênio, nossa birra e até mesmo nosso grito. Lutamos com os demônios do vício, mas isso pode mudar. Todos nós temos dificuldade com um ou com mais erros críticos que apresentaremos neste estudo para casais. Identifique-se nas histórias que vamos apresentar. Mas o que quer que você faça, não seja tão rigoroso. Nós estamos, afinal de contas, em um processo. Se desejamos compreender o casamento como Deus o idealizou, precisamos voltar ao princípio. No Éden, não havia orgulho, competição ou desconfiança. Havia transparência, cuidado e plena dependência de Deus. É para esse padrão que o Senhor nos chama de volta. Por isso, marido, por isso, esposa, algumas escolhas são inadiáveis. A primeira, coloquem Cristo no centro do lar, não como um convidado, mas como Senhor. Segundo, aprendam a confessar os erros um ao outro com humildade, em vez de justificá-los. Terceiro, transformem cada falha em um degrau para crescerem juntos e não em uma arma para ferir. Quarto, voltem diariamente ao altar da oração em família, porque sem a presença de Deus, o amor humano não resiste às provas. É olhando para o princípio que o casamento encontra forças para seguir até o fim. Vamos fazer uma oração juntos? Senhor, Tu és o autor do casamento. Reconhecemos que muitas vezes erramos, mas desejamos aprender com cada erro. Restaura em nós o primeiro amor do Éden. Ensina-nos a viver em humildade, em perdão
e em entrega mútua. Que nosso lar seja um reflexo da tua presença e que possamos caminhar juntos, sustentados pela tua graça até o dia em que o casamento terreno dará lugar às bodas eternas com Cristo. Em nome do Salvador. Amém.